Eu quero agora que abra ali os seus celulares, ou abram, ou liguem esses celulares, ou sua Bíblia, abra sua Bíblia, e Colossenses 3, 13 e 14. A mensagem que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá, é uma introdução apenas. Quem estiver lá fora, o Marco, pede para as pessoas entrarem. Quem estiver aí fora, a mensagem pastoral para quem está assistindo online, para quem está aqui. Choveu demais, muita gente mandou mensagem, não estou conseguindo, não tive problemas. Mas essa mensagem Deus me deu no carro, eu vindo para cá, e eu vou liberar ela para nós, ok? Colossenses 3, 13 e 14. Vamos falar comigo? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Suportai-vos uns aos outros. Como eu queria que todo mundo aqui pudesse ouvir isso de 2000 anos atrás. É insuportável conviver, irmãos. Palavra dura essa, mas é insuportável porque nós somos absolutamente diferentes. Deus criou desde lá de trás, quem é que tem estragado a terra? O diabo ou o homem? Hein? O Bnei Adam, a raça humana. Aí, coitado do diabo, ele é um servo de Deus. É? E você coloca ele como protagonista de tudo, e a culpa é sua. A culpa é minha. Porque ele está dizendo, vamos falar comigo de novo? Suportai-vos. Sabe o que está dizendo, que ele está falando? Você acha que suportar é só aguentar o outro, porque o outro é pior do que você? Suportar é levantar o outro. É ser um braço de suporte. Tira um pé dessa mesa para ver se ela não cai. Quem aqui quer agradecer porque pôde andar hoje de manhã? Você imagina se você acordasse hoje sem um dedão do seu pé? Você acha que isso não ia mexer com o seu equilíbrio? Suportai-vos, a gente é insuportável. Fala comigo, nós somos insuportáveis. Concorda comigo? Você só consegue suportar o outro por causa de uma coisa, que a graça de Deus está sobre a terra. A expansão, graça, para quem não sabe, em hebraico é chesed, é a expansão do poder de Deus. Errado é o homem que acha que Deus descansou. Deus continua. Como? Com a graça. É impressionante porque os telescópios e os microscópios mais incríveis do planeta não conseguem descobrir o que é menor, nem o que é maior, e nem o que é mais profundo no universo, porque Deus criou coisas que o homem ainda não viu. E ele não para de criar, ele não para de expandir. Eu vou te dizer, você acha que a gente, um grupinho de pessoas, vai conseguir suportar um ao outro, se não for pela graça de Deus? Eu vou falar para você, não gosto de nada que separa o corpo da igreja. É minha opinião, não gosto de denominação, não gosto de time de futebol. Aqui dentro todo mundo é igual para Deus, eu não gosto de cor. Eu estou errado, irmãos? Ou você gosta? De grupinhos separados, você gosta disso? É você ter destruído o corpo da igreja desde que Yeshua disse, a oração dele é, você vem para cá e você é doido para que eu ore, doido no bom sentido, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tem gente aqui que sabe que eu sei fazer de trás para frente, de frente para trás. A pessoa vem para cá e não vem ouvir a palavra. Ela vem buscar o que aqui? Ela vem para cá e não vai adorar a Deus. Ela vem adorar o quem?
Vou falar de novo, vamos ler de novo. Suportai uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Quem aqui é insuportável? Amém. Então para de botar na posição. Essa é a introdução, não é nem o que eu vou ler. Crente que fala que não vai, eu não vou lá porque eu não me sinto bem com aquela pessoa. Você não é crente. Você tem a sua opinião contínua sobre alguém. E Yeshua, presta atenção, levou o castigo que te trouxe paz, senão você é hipócrita. A coisa mais difícil do mundo é a Kahal, é a Kerrilá. A paraxá da semana retrasada foi Vaikrel e congregou. Como é difícil juntar todo mundo. E eu estou te falando, irmão, nós somos diferentes, irmã, nós somos diferentes. Diga glória a Deus por isso. Você vai decepcionar o outro vai decepcionar. É por isso que Deus nos fez diferentes. A gente só está de pé aqui pela graça. O mundo só não está destruído ainda pela graça. Irá. A ira de Deus, presta atenção. Quando nós pecamos é gigantesca, você acha que não? A ponto de ele nos tirar do Gan Eden, do jardim do Éden. E quem é que foi lá conversar? Tem uma conversa antes. É bom que nós tiramos ele daqui para eles não comerem mais do fruto da árvore da vida. É o próprio Messias intercedendo antes ao Pai. Porque sabe que se a gente comesse dele, a gente seria mal para sempre. Porque nós provamos da maldade. E aí nós teríamos a Ein Hará, o olho mal para sempre. E aí nós começamos uma busca, mas a ira de Deus, quem é que segura a ira de Deus? Vem cá, é básico. Quem segura a ira do Pai? Quem é o caporet? Quem é o capará? Quem é o propiciatório? Quem é que está segurando a ira de Deus agora? Desde a queda até agora. Vou falar de novo. Satã não passa de um pitbull na mão de Yeshua, que de vez em quando ele larga, e aí quando você realmente resiste, ele faz o quê? Porque viu que você resistiu. Acontece que ele é o protagonista, aí aparece alguém que faz algo que você não gosta, o que acontece? Você esquece logo todo o amor, não é isso? Tralalá, lá, meu coração transborda de amor. Porque, meu Deus, você acorda assim. Aí basta você ver uma mensagem e já começa. Estou cheio de ira porque meu irmão é diferente de mim. Eu odeio ele, não quero mais para mim. Irmão, está repreendido o espírito de dissensão nessa casa. Seja onde for, na sua casa, na minha casa. Você vai conviver, eu e minha mulher. Pergunta para mim se todo dia é a graça maravilhosa, hein? Nós só estamos juntos por causa de quê? Por que você está casado? Por que você está casado? E por que você não casou também ainda? Deus te livrou de cada roubada. Meu irmão, você não tem ideia, Geraldo. Tinha lá um calabouço, ele falou assim, não, eu vou ter misericórdia dele. Vocês estão entendendo que a graça é o que te protege, só que você não entende, mas ao mesmo tempo é arrependimento, que é mal traduzido no mundo ocidental, terrível. Mas a ira de Deus continua no mesmo lugar. Diga comigo, a ira de Deus está no mesmo lugar. Mas ele é aliançado conosco através do Mashiach. E ele fala isso na Torá. E ele fala isso nos profetas. Em Zacarias 9, não precisa abrir, vai dizer que pelo sangue da minha aliança, eu não me separarei de vós. Você acha que ele está brincando com isso? Antes de Yeshua nascer, com corpo sem pecado. Ele está proferindo algo que será do futuro.
Leia, Zacarias, quer saber sobre o que está acontecendo hoje? É melhor do que você ler o jornal. Zacarias 9, 10, 11, 12. Aí você vai entender os tempos de hoje. Meu papel aqui é pastoral, essa pregação é pastoral. À tarde eu ensino. O pastoral é, de novo, comigo, suportai. É porque eu não posso fazer, senão eu ia fazer. Eu pedi para o Marco Vinícius vir aqui e serrar todos os pés da cadeira aqui, todos, e fazer vocês ficarem desconfortáveis por 1 hora. Aí depois ele colava o pé de novo, para você ver o que é um pé tirado da cadeira que você está sentado. Como é que você fica sentado nessa cadeira? Em inglês tem um nome para isso, que a gente aprende no marketing. Não vou querer que vocês aprendam, mas quem quer aprender inglês, aprenda comigo. Diga, tree, fala bonitinho, com a língua no meio do dente. Fala, three, stool, methodology. Aí é demais para vocês, mas tudo bem. A metodologia do quê? Do banco de 3 pés. Alguém já sentou no banco de 3 pés aqui? Quem já viu um banco de 3 pés? Se deu mole, caiu, não é verdade ou não? Se eu tirar um pé dessa cadeira que você olha, nossa, essa cadeira, você cai, meu irmão, você vai ficar completamente desconfortável. Então eu oro ao Senhor, de novo, antes de eu começar a pregação. Vamos dizer juntos, suportai-vos uns aos outros. Assim como... Vamos ler de novo, antes de eu começar. Suportai-vos uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Está todo mundo aqui perdoando ou não? Então vamos começar. Espírito Santo, vem. Convence a gente que a gente é insuportável. Irmão, você é insuportável e eu também. Não é, Marco? A gente é insuportável. Chato, complicado, cobra dos outros aquilo que a gente é. Porém, há um que derramou graça sobre nós. E Paulo vai falar, ele já sabe que ele é insuportável também, entendeu? E ele vai dizer assim, perdoem, vamos falar junto? Perdoem como o Senhor o perdoou. Receberam isso? Porque nós estamos indo para Páscoa. Semana que vem é Pêssar. Vai ter um monte de gente sentado aqui, comendo e bebendo, aí não é mais brincadeira. E eu estou vendo Satã agindo. Eu estou vendo Satã agindo, trazendo dissensão. Se você comer da carne do cordeiro e beber do sangue do cordeiro, fora desse universo aqui, você está em pecado absoluto. Vocês estão entendendo ou não? A gravidade disso? Então, eu acho bom essa semana ser uma semana de conserto, com S. Tikkun, diga comigo, Tikkun Adam. Tikkun Adam. Adam é homem e Tikkun é conserto, igual consertar uma máquina. O que é consertado agora essa semana? Que a raiva saia, que a angústia saia, senão você vai ser um bando de hipócrita, comendo com um bando de hipócrita e tomando só vinho ou suco de uva e comendo só pão, sem fermento. Eu não, eu quero comer e eu quero beber do sangue e da carne do meu Senhor. E para isso eu preciso perdoar o outro, como o Senhor me perdoou. Estamos alinhados aqui? Amém? Ok, começando agora. A gente começa a porção do livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Vou abrir junto com vocês, mas a gente não vai ler nada disso. Mas é porque eu quero dizer... Vamos falar junto. O Senhor chamou Moisés à tenda do encontro. Ponto, só isso. O Senhor chamou. Essa palavra vai crá, diga comigo, vai crá, da palavra cará. O Senhor te chamou. É completamente conectado com o arrependimento. O Senhor, ele cria o Roel Moed. A tenda do encontro é um tempo que não está no tempo Cronos, está no tempo Kairos. Eu não vou pregar sobre isso. Deus não tem tempo.
Ele é eterno, por isso que o nome dele é Adonai, é um nome impronunciável. Traduziram para Jeová, traduziram para Javé, não dá para pronunciar o eu sou. Nós temos uma única coisa, a graça manifesta através do Mashiach para nós. Se não fosse a graça sobre o Mashiach, nós teríamos sido consumidos pela ira de Deus, porque ele é acaparar, ele é o propiciatório. Aí Moisés, ele entra na tenda do encontro, e aí ele é chamado lá dentro, e ele entra na eternidade. Quantos creem que nós podemos entrar na eternidade nos dias do Senhor? Nós estamos entrando, diga comigo, Roel, Moed. Ed é tempo, Roel é tenda do tempo do Senhor. Nome das festas que a gente vai, Moadim, que são o quê? Tempos determinados. Semana que vem, Shabat é que festa? Pessah. Voltando de novo, chato aqui, o pastor chato. Suportai-vos uns aos outros. Parem de se queixar um dos outros. Perdoem os outros, assim como o Senhor. Ele está te chamando hoje para entrar na tenda do encontro. Quem quer entrar na tenda do encontro? A tenda do tempo determinado. O Shabat é a primeira festa. É ou não é? É ou não é? Shabat. Cessou. Tolo é o homem que fala que Deus descansou. Primeiro que ele não se cansa. Cessou e a criação se expande. De tão poder que é. Até que volte na convergência de todas as coisas com Yeshua retornando. Então, eu quero parar aqui e chamar vocês para um ponto. Nós vamos voar agora para o livro de Tiago, Jacob, irmão de Jesus, no capítulo 1 da carta dele, e vamos ler comigo de 1 a 7. Está todo mundo no mesmo lugar aqui? Foi uma introdução de 15 minutos para todo mundo estar bem, saber que é insuportável. E a gente só é suportável por causa da graça. A culpa não é do diabo, a culpa é sua, de 99,9% dos seus problemas. É igual o álcool gel. Já viu o álcool gel? Eu não consigo entender porque está escrito lá no álcool gel que ele mata 99,9%. É que se você pegar um germe, você não botar a culpa no álcool gel. É ou não é? Você já viu isso? Como é que é o nome daquele negócio que mata bactéria? Listerine, não. Também, Listerine, 99,9% das bactérias. Lisoforme, passa no banheiro. Mas se pegar um negócio, ele vai dizer, mas eu disse lá que tinha 0,01% de culpa sua. Então, assim, por isso que nós temos que fazer uma chuva, ou seja, voltar para Deus como Moisés teve que voltar. Ele entra na tenda do encontro para quê? É para fazer retorno ao Senhor. Então, vamos ler Tiago 1, de 1 a 7. Tiago, irmão do Senhor Yeshua, o nome dele é Jacob, já foi chamado coitado de James, tem uma bíblia dedicada a ele, chamada Bíblia James. Olha, King James é o nome da Bíblia. Por que muda o nome desses homens, não é verdade? O nome dele é Jacó, Jacozinho, Jacó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos, diga comigo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Eu sempre falo aqui que a carta tem um público-alvo, não tem? Está bem clara, qual é o público-alvo que está aqui? As 12 tribos dispersas entre as... Eu estou falando alguma coisa, inventando na minha cabeça? Alguém pode ler ali em voz alta, por favor? Vamos comigo? Tiago. Vamos consertar. Jacó. Ou melhor, Jacob. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Sabe o que está dizendo? Para vocês aí que creram e os que não creram. No modelo, diga comigo, o fundamento disso. Israel é o espelho da igreja. Então está servindo para todo mundo que crê. Mas há uma crase ali para dizer, vamos lá, meus irmãos, considero motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, quem aqui tem falta de sabedoria? Peça ao irmão aqui, peça à irmã ali, não, peça a que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Glória a Deus, irmãos. Baruch Hashem. Eu vou falar de novo. Jesus, é isso aí, irmão. É hora da gente ser crente, que nem esse homem aqui está sendo. Ele está escrevendo uma carta no nome do irmão dele. Você imagina isso? O peso que esse era o líder da igreja de Jerusalém. É chamado presbítero de Jerusalém, Tiago. É ele que decide situações como, olha só, vai lá e fala que não tem que circuncidar gentil. É ele. Porque ele sabia um pouco mais do que os outros. Aí ele vai chegar e vai dizer o seguinte: se você tiver algum problema na vida, tribulação, diga, tenho grande alegria. É impossível, irmão. Irmão, é impossível você ter a grande alegria com o diagnóstico de câncer, é impossível você ter grande alegria quando você vai lá na sua moto, você vai apertar ela para ligar, ela não liga de manhã. Quando, cara, eu estava vendo o irmão que estava vindo para cá, eu não vi ele, não sei se é, não sei quem é, mas eu vi que a árvore tinha que cair na hora que ele passou, em cima do carro dele. Meu irmão, ele não morreu, vamos dizer graças a Deus? É isso que interessa. E se morreu e está com o Senhor, está onde? Amém. A gente esqueceu de um problema, e eu vou falar de novo, vamos falar de novo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe por quê? Esse era o natural de ser crente naquela época. Era natural, era assim, por Cristo eu morrerei. Você sabia que era assim no primeiro século? Você falava que era de Cristo, o próprio Paulo matou, Estevão morreu apedrejado. Hoje a gente está aqui numa posição no qual você tem um monte de lugar que tem a imagem de um Cristo morto, concorda? Hoje você tem um modelo de Cristo, que você é até legal, e agora a gente esquece que naquela época era você ser rachado no meio, cortado no meio, queimado, apedrejado. Ele está dizendo uma carta de encorajamento para o povo que cria em Yeshua, que estava sendo morto e assassinado por causa da fé. E eu vou te dizer, nenhum de nós aqui é. Faltou você dizer, graças a Deus. Sabe por quê? Porque você está livre para pregar a sua fé, para proclamar a sua fé. Vamos falar de novo o que a gente falou? Suportai-vos uns aos outros. Não tenham queixa, não se queixem uns. Perdoem uns, assim como o Senhor Deus nos perdoou. Isso só vale para versículo para você decorar ou é para você viver? Você sabe o que é ser perseguido, irmão, de real? Nós estamos falando de pessoas, eu vou pegar só um exemplo, Estevão. Por isso que essa heresia que é falada, pregue, se possível use palavra, isso é uma mentira. Eu quero te fazer a pergunta, Estevão morreu calado ou morreu proclamando a palavra de Deus? Me ajuda aqui. A Torá, que sabia de cor, irmão. E você tem que inculcar essa palavra para você poder ter, porque você vai ser perseguido. E se você não está, tem gente que está sendo perseguido.
Você sabia que no Sudão cortam as mãos, cortam os pés de cristãos? Você sabia disso? Que no sul do Líbano, o Hezbollah, eu tive agora com parentes meus libaneses falando da perseguição que eles sofrem. Os cristãos maronitas, bota lá no Instagram e vê a foto lá do meu avô, nascido em Beirute, morto em BH. Você não tem noção do que é. Ser crente aqui é fácil, a gente fica em discussão teológica. Como é que fala o nome de Jesus em hebraico? Sai daqui, espírito de religiosidade. Sheket bo. Vai procurar no hebraico se você não sabe o que eu falei. Sheket bo. Chega. Por isso que tem problema em todas as áreas. Não sabe o que é ser perseguido. Aí é perseguido na mente, é perseguido na rua, é perseguido nas provações. Uma provação, ele está dizendo aqui, é leão, é pessoa, é pedra. Suportai-vos. Fui eu que dei essa mensagem? O maior rabino que já existiu, eu desafio, conheço o Targum, conheço o Talmud, eu conheço o Shulchan Aruch, eu estudo a Torá, eu podia ficar aqui horas, você sabe ler isso aqui? Eu sei ler, está entendendo ou não? Porém isso não me salva, só tem uma coisa que está salvando a terra, e esse é o meu desespero, o desespero de Tiago, irmão de Yeshua. As tribos, irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nada vai te salvar na hora da noite escura, da noite traiçoeira. Nada vai te salvar a não ser o sangue imaculado e incorruptível do nosso Senhor Yeshua. E aí você vai falar o quê? Fala para mim alguma coisa. Se ele fala para buscar sabedoria, ele manda buscar no rabino? Ele manda buscar no pastor? Ele manda buscar no irmão do YouTube? Ele manda buscar no fantasiado de judeu, mas é sinagoga de Satanás? Ele manda buscar em quem? Está aqui. Não, nem na palavra, porque não tinha, cara. Tinha, meu irmão. Quantos anos você tem de pastoreio? Você acha que conseguia? Marco Guest, vem aqui. Tira o rolo de Torá lá de dentro. Eu vou deixar ele fazer uma experiência enquanto eu estou aqui. Pode tirar, não se preocupa não. E acha o livro de Vaikra, enquanto eu estou pregando. Vocês estão brincando e eu também. Diga comigo, eu sou insuportável. Suportai-vos uns aos outros. Quem concorda com isso aqui? Chega! Vai chegar uma hora que nós vamos ser perseguidos. Você está achando que é o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é Hello Kitty, meu irmão. É Hello Kitty. Está ouvindo? Ah, mas Hello Kitty é do diabo. Hello Kitty, meu irmão. Pega ela e rasga e fala, não quero mais ver. O diabo está na sua cabeça. Que você que comeu do mal e trouxe a ira de Deus. A única coisa que aplaca a ira de Deus é a graça pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ah, mas espera aí, isso é coisa de Novo Testamento. Ah, é? Abre Zacarias para mim aqui, filha. Vem aqui, vocês vão trabalhar hoje. Vem aqui, abre para mim. Vem aqui, é você. Vai todo mundo trabalhar hoje na palavra de Deus. Zacarias 10, por favor. Chega, não chega? Vamos procurar a palavra. Em todos os lugares. Está procurando aí, tá achou já? Aí, ó, até precisa de ajuda, cara. Vai brincar de Bíblia. Vai brincar do que você está brincando. Eu também. É, irmã. Esse veio do Espírito Santo. Isso é Deus falando. Bo-sheket.
Nós não podemos brincar, não. Vocês estão brincando que Lula é o demônio? Lula é um demônio. Nós estamos lidando não contra milícias carnais. Nós estamos lidando com o quê? Potestades. Você está preparado se vierem com a espada matar você, sua filha, seu filho, estuprarem a sua mulher na sua casa? Que Deus nos livre, mas isso pode acontecer por causa da sua fé no nosso Senhor Yeshua. E nessa hora você vai ter essa ousadia que você tem? Deixa ela sofrer. Deixa ela, isso. Já achou aí? Não, tá vendo como é que é? Acha o livro de Levítico, cadê? Tu acha que eles andavam com isso? Fala para mim. Era o Espírito de Deus que habitava dentro daqueles homens no primeiro século. E você está querendo restaurar a igreja do primeiro século com o judaísmo? Não, eu vou só mostrar um negócio. Obrigado. Glória a Deus. Porque Deus me acordou com essa palavra. Isso não é coisinha feita, não. Aqui, você quer saber? É o espírito da profecia. É o espírito da profecia, porque não é sangue de cabra, não é sangue de boi, não é sangue de cordeiro, não é roupa, não é tamanho de peoto, não é judaísmo. Está aqui, ó. O cara está procurando ainda o livro de Vaikra. Se eu não me engano, está 3 capítulos antes, não era fácil para achar. Como é que o homem ia carregar isso? Fala para mim. Espera aí que eu vou carregar minha Torá aqui. Tinha que estar encucada no coração, por isso que eu falei na hora do Shema, ao deitar, ao acordar, ao andar, ao levantar, ou seja, viva. Tem gente que confunde a palavra tradição, nossa em português, com tradição em hebraico. Diga comigo, halahá. Vem da palavra lalechet, que é andar, ou seja, você anda com Deus. Anda com Deus. Noé andava, ele tinha halahá. Halahá, lalechet. Andava com Deus. E você? Com o que você anda? As más companhias, isso aí todo mundo sabe o resto. Corrompem. O que é o bom costume? Andar com Deus. Então, a falta de sabedoria, Tiago, que andava com Yeshua e era irmão de Yeshua, foi criado na casa com Yeshua e ficou para ele incumbido de resolver a situação, porque Pedro saiu da mesa, está escrito isso lá, Pedro levanta da mesa, ele diz, não é justo que nós ficamos na mesa, se você não sabe onde é que está isso, está em Atos 6, não é justo que nós fiquemos servindo a mesa, está ouvindo? E abdiquemos do ministério da oração e da... Quem é que ficou coordenando Jerusalém? Tiago, Jacob. E ele era bom, viu, irmão? E ele está dizendo o seguinte, espera aí que você vai buscar em Pedro a resposta. Ele disse isso? Ele disse o seguinte, vamos falar junto comigo. Se algum de nós tivermos falta de sabedoria, todo mundo junto, peçamos a Deus. Agora o mais bonito, vamos nisso? Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida a sabedoria. Glória a Deus. É isso. Achou? Ó, eu contei 10 minutos para achar um versículo. Então, você quer mais alguma coisa? Oi? Eu já estava na sequência. Quer mais alguma coisa? Ele sabe ler, eu também. Eu estou falando, sai disso, cara. Ou entra noutra coisa, eu quero entrar agora nas coisas do alto. Ao mesmo tempo quero respeitar os que vieram antes, mas eu preciso entrar. Eu estou vendo gente morrer. Olha só, vou falar de novo. Israel desce, Jesus lá em cima. Vamos falar a ordem comigo? Vamos lá. Graça, Torá, ok? Graça, Torá, festas e tradição. Nessa ordem, graça, sem graça, você não consegue seguir a Torá. A Torá. Depois da Torá, a lei, deve ter o quê? As festas, que são as festas. Tem gente que coloca de novo a Torá em cima da graça. É impossível.
Ele levou sobre si o castigo que não trouxe a... Com quem? Com o irmão ou com Deus? Com Deus, irmão. Então, peça, vamos falar junto comigo, peça, porém com fé. A sabedoria tem que ser pedida com fé, porque você não tem como ver. Sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aí eu vou voltar lá para trás. Suportai-vos uns aos outros. Pare de queixar-se uns aos outros. Perdoe o outro, como o Senhor te perdoou. É isso, é ser perfeito para Deus. Quem quer receber essa porção hoje? Sério, eu estou brincando não. Chegamos no limite. Como é que você quer caminhar daqui para frente? Você escolhe. Que Cristo que você adora? Eu adoro o Cristo que está aqui. Da palavra que diz o seguinte, que eu vou buscar sabedoria mas não é nos deuses, é naquele que é impronunciável e através de Cristo. E aí vai dizer que não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor se não pedir com fé. Então eu oro a Deus, aos que querem a sabedoria do alto seja derramado aqui. Você tem a fé de dizer, eu serei sábio. Se Deus me guardou até aqui solteiro, louvado seja Deus, é porque Ele está me livrando. É livramento. Se eu estou casado com uma pessoa, ao longo desses anos todos, ela ainda não encontrou o Senhor, isso não é julgo desigual, louvado seja Deus, que a graça de Deus está sobre essa situação. Se você está passando por uma situação de enfermidade, louvado seja Deus, porque nas enfermidades o nome dele será proclamado. Se você está passando com dificuldade no trabalho, busca mais o Senhor, porque tem que trabalhar mais para Ele. Não tem jeito, é assim que é. Eu separei 4 pontos aqui para a gente falar. Eu preciso considerar as minhas provações como fundamento de alegria. Pega todas elas agora, vocês, e joga diante do Senhor e diz, Senhor, eu me alegro em Ti. Quem é que se alegra no Senhor aqui? Um amigo meu me ligou hoje falando que a sobrinha dele morreu. Eu não tenho uma palavra para quem é pastor na vida, é focado, e quem foi treinado como eu, em vez de focar na morte, foca sempre na vida. Eu falo, louvado seja Deus que o filho está vivo. Louvado seja Deus que a mãe está viva, que o Senhor te conforte. Louvado seja o Senhor em todas as coisas. Sinta o meu abraço, que o único que pode consolar não é o tempo, é o Espírito Santo de Deus. O tempo pode consolar alguém? O tempo é um Deus, irmão. E desde já eu considero que o tempo está quebrado em nome de Jesus. Cronos caia em nome de Yeshua. Diga comigo, a perseverança constrói caráter. Quem concorda comigo? A perseverar em todas as provações vai forjar qual o seu caráter. Se você é um desistente, se você é uma pessoa que não tem fé, se você é uma pessoa que buscou sabedoria em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer vídeo, em qualquer lugar, eu vou te dizer de novo, eu estou passando o que Deus está passando para mim e para vocês. Filtra, retém o que é bom, filtra. Se é de Deus, amém, que seja tocado. Então diga comigo, a perseverança constrói caráter. Se você perseverar no mal, você vai ter um caráter. Se perseverar em Deus, você vai ter o caráter de Cristo. Porque não tem como chegar no Pai, se não for através de Yeshua. Tem? Isso aqui não terminei ainda não, tá? Vou ler. Quando você olha a palavra de Deus, presta atenção nisso. Que só tem uma maneira de você passar por provação, com a sabedoria divina. E a sabedoria divina só é essa que é dar de bom grado, e ele fala isso desde todo o começo. E a sabedoria em hebraico é binah. É um dos princípios 01 da Cabala. Falei isso, todo mundo vai ficar, é o princípio número 1 do ensino místico da Bíblia. Sabedoria. Quem é que vai ter sabedoria? Quem é que tem sabedoria aqui? Aquele que busca em Deus. Conhecimento não salva ninguém, mas sabedoria te leva a uma coisa. Então eu te digo assim, a sabedoria na provação
Se algum de vocês tem falta de sabedoria na provação, eu clamo agora em nome de Yeshua, seja qual for a provação, você vai clamar ao Senhor. Você vai parar de achar que o mundo é mais forte. Você vai parar de achar que os problemas são maiores. Vocês vão parar de achar... Vou separar vocês dois, hein? Vou fazer igual criança. Você vai parar de achar que o problema é o outro. Você vai descobrir que o insuportável é... E que você precisa de sabedoria para ser convencido do pecado. Não preciso falar mais nada. Você vai ser bendito através da perseverança. Isso é um princípio judaico, por incrível que pareça, é um princípio bíblico. Então, eu falo para você o seguinte, que a palavra aprovação em hebraico é nisayon. Diga comigo, nisayon. Pelo menos você repete uma coisa que você nunca mais vai falar na vida. Nisayon. Vem da palavra nes. Aí já está começando a chegar perto de uma coisa que você conhece. Que eu vou falar de Adonai Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Que não tem nada a ver com Nissi. Vem da palavra nes. Que nes é milagre. Ok? Então, nes é milagre, bandeira, o estandarte. Então, significa que se você está passando por uma provação, é que foi levantada uma bandeira. Nisayon. A bandeira foi levantada. Aí vai decidir que Deus que você vai adorar com essa bandeira. Eu faço como Moisés. Depois de destruir os amalequitas, ele levantou um altar a Adonai Nissi. E eu declaro, essa provação é para que o Senhor seja glorificado. Diga comigo, Adonai Nissi. Quem é que aceita essa verdade aqui? É Nisayon. Então, o que a sabedoria dessa palavra me diz? Me diz que se a gente tem provação, a gente sabe que Deus é visível. Porque Ele não vai dar mais, segundo a palavra de Deus, do começo ao final do que a gente pode aguentar. Agora, tem uma coisa mais bonita ainda que eu li. Olha só que lindo isso. Diz que a provação ao crente, porque o judeu podia reclamar muito, não podia? Do holocausto, né? Do antissemitismo, poderia reclamar de todas as perseguições que tiveram. Mas olha o que eu li de um comentário sobre esta porção de Moisés entrando na tenda. Porque é uma nova esperança agora. Deus está falando, não está falando? O desejo de Deus é habitar no meio do seu... O povo desobedeceu. Teve que ser colocado aonde a tenda? Fora do acampamento. A gente precisa entender que nós agora temos Deus vivendo dentro de nós. E aí eu te digo, se você tem uma provação, a quem você vai recorrer? Primeiramente, ao Dorflex. Ao Dorflex? Oi? Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me socorrer ou ajudar. Então, olha que bonito. Diz que provação, Nisayon, é um farol de esperança para que os outros vejam que você passou por aquela provação porque você crê no Deus vivo. Quantos aqui venceram já o câncer, por favor? Quem já venceu algum diagnóstico médico que foi difícil? Quem aqui já teve acidentes aqui que teve livramento de Deus? Quem aqui já passou por separações incríveis? Quem aqui já passou por violação do corpo? Isso é difícil a pessoa confessar. Quem já passou por coisas que só a graça de Deus para te trazer vivo aqui? Eu digo, você é uma bandeira viva da fé. Diga comigo, Nisayon.
Vem de Nes. Então, se você entende na ética dos pais da época, lá antes de Yeshua, tudo que eu cito, saibam que é só da época de Yeshua. De lá para cá, para mim, eu chamo tudo judaísmo medieval. É o meu pensamento. Não interessa. Para mim, eu vou buscar o que está lá, 2.000, 3.000. Daqui, de lá para cá, é fantasia. Não consigo olhar Yeshua e ver ele assim. Até porque mudou a cultura, concorda? Costureiros e moda. Eu quero a glória. Até um dia que nós tivemos todo vestido de roupa de glória. Na ética dos pais, no tratado 5:23 do Pirkei Avot, diz assim, vamos falar comigo? De acordo com o esforço, é a recompensa. Quem concorda comigo? Quem concorda com eles, na verdade? Isso aqui é da Sinai, irmão. De acordo com o esforço, é a recompensa. Eles viram alguma terra prometida? Eles viram algum rio? Eles viram alguma coisa? Foi difícil, a maioria ficou. Mas eu vou dizer, em Yeshua nós podemos chegar. Por Ele nós podemos chegar. E para Ele nós vamos chegar. Então, tem uma parábola que diz assim, que compara as provações ao processo de refinamento da prata. Quem já viu a prata ser refinada aqui? Prata e ouro podiam ser o quê? Purificados. Porque eles eram completamente destruídos e construídos outra vez. O refinador deve manter o metal do fogo tempo suficiente para remover as impurezas. Acho que você já trabalhou com isso. Já viu, né? Tem alguma besteira nisso que está escrito de 3.000 anos atrás? Mas deve observar atentamente para não deixá-la tempo demais. O que acontece se deixar tempo demais? Repete que eu não entendo de nada disso. Vai mudar o estado. Então Deus vai deixar você passar por aprovação tempo nem mais, nem menos. Aí vai dizer assim, da mesma forma, eu vou ler como eles escrevem, Hashem, o nome, Deus, sabe exatamente quanto tempo cada aprovação deve durar para alcançar seu propósito divino em nossas vidas, e quem crê alcançará a promessa. Parece que até foi o pentecostal, né, da Assembleia de Deus falando. Não, provavelmente uma mãezinha judaica escrevendo. Está ouvindo? Refinado como prata, nem mais, nem menos, só o suficiente. Quem quer ser assim a partir de hoje? Nem mais. Vamos falar de novo comigo? Nessayom. Está com provação? Levanta a bandeira ao Senhor. Aí eu ainda fui mais nas bênçãos sobre provação. Entrei numa hoje. Claro que isso não é de hoje, isso é de ontem de noite. O de hoje foi o que eu fiz até a hora que eu comecei Tiago. Existem 3 dádivas, chega comigo, 3 dádivas. Dávidas não, dádivas. 3 dádivas divinas. 3 dádivas divinas no meio de provação. Que provação também é sofrimento. Vamos falar comigo. A Torá, Olam Abá. Quem sabe o que é Olam Abá? Olam Abá. Reino vindouro, tempo vindouro, ou seja, a eternidade. Ok? Mas antes tem uma no meio, qual é? Sobreviver a essa existência, Tikkun Adam. Então vamos lá, Torá, Tikkun Adam e Olam Abá. Ou seja, eu preciso aprender a viver dentro das instruções divinas. Como é que eu vivo? Só pela graça, não tem outra maneira. É o objetivo, está em Jeremias 31. Vou ter que fazer uma nova aliança com vocês. Não tem mais conserto. E ele fez a nova aliança, e nós estamos consertados. Nós todos aqui estamos aliançados em Yeshua. Sabe quando é que ele quebra essa aliança? Quando nós nos afastamos e lá no começo não suporto um ao outro, fico com raiva do outro e não perdoo o outro, porque eu não ajo como eu fui criado. Você fala que eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, então perdoa o seu irmão antes de comer a ceia sábado que vem. Antes de beber o sangue no Shabat que vem.
Fala, Senhor, eu quero me consertar contigo. Estão entendendo isso ou não? Essa coisa de todo mês está tranquilo, toda semana tranquilo, mas só tem uma ceia. Ela é uma vez ao ano, segundo Yeshua, e é na Páscoa. Meu irmão, porque você tem um ano para pensar. Para se não ser aquele negócio, vou me consertar hoje, está tudo bem antes de morrer. Não. Senão Deus não seria justo. Quer dizer, então se você não tomar a ceia, você não está salvo? Você não está com o corpo? Não. É o Pêssar. É a Páscoa. Então, as 3 dádivas para nós é que nós temos a palavra de Deus, nós temos como te consertar aqui como seres humanos, e a gente tem um presente que é a eternidade. É o mesmo princípio. Então, alegria no sofrimento, eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu vou falar o tratado, ok? Chama Tratado Brahot 60b. Diz assim, tudo, vamos falar junto comigo? Tudo o que o misericordioso faz é para o bem. Eu quero que você profetize isso na sua vida. Tudo o que o misericordioso Deus faz é para o bem. Quem concorda com isso? Agora, Paulo vai dizer a mesma coisa, que todas as coisas é a mesma coisa. É um rabino e outro rabino falando a mesma coisa, porque a Torá, existe algo que Deus não sabe. Então eu vou dizer agora que, em nome de Yeshua, como oração, Pai, Avarahaman, misericordioso, tudo o que o Senhor fez e faz e fará é para o bem. Quem estraga sou eu, então não deixe eu estragar a sua obra, Senhor. Porque eu sou insuportável. Eu só sou suportável pela graça. Então, indo para um finalmente dos finalmentes aqui, esses 3 níveis, a gente chama assim, Simha Shel Mitzvah, não precisa traduzir, é coisas que a gente estuda há anos e fica falando há anos aqui. Simha Shel Mitzvah, que é a alegria, diga comigo, alegria no cumprimento dos mandamentos de Cristo. Quem crê que tem alegria quando a gente obedece a Ele aqui? Então, Simha é alegria, ok? Shel, mitzvah, nos mandamentos. Então, há uma alegria, estou falando dos 3 níveis ainda, ok? A Torá. Simha, Shel, mitzvah, a alegria no cumprimento dos mandamentos. Mesmo em circunstâncias difíceis. Quem já viu algum filme aqui sobre a Segunda Guerra Mundial e viu o povo adorando a Deus mesmo sendo morto? Mesmo sendo perseguido, apanhando e dizendo, casando, tem um filme maravilhoso, que o Marco deve saber, o Marco é especialista em coisas de guerra e filmes de guerra, aquele que o cara é de uma milícia russa, judaica, como é que é o nome daquele filme, para todo mundo ver, que é fantástico, que eles estão perseguidos, vão morrer, sabe que vão morrer, e a mulher ela encontra o marido e fala, me casa antes da gente morrer, eu quero estar casado debaixo da lei, da Torá. Lembra disso, autor, desse filme? Depois veja qual é o filme. É do cara que fez o 007. Ninguém nem deve saber o que é 007, né? Se botar assim, ó, 007, ele foi judeu, não sei o quê. É isso. Então vamos falar comigo? A alegria do cumprimento da lei. Quem quer receber essa alegria? Só dá para cumprir aqui. Ele fala que me ajuda aí, gente. Lembrou o filme? Vou passar esse filme aqui. Vai ter um dia que a gente não vai pregar, vamos passar o filme. Porque você vai entender o que é a alegria de cumprir mandamento. Nega Deus, nega Jesus. Não vou negar. É isso que Tiago estava falando. Não vou negar, pode me matar. Porque morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Oi? Ó, assistam um ato de liberdade. Assistam. Podemos passar esse filme aqui. Não tem mulher pelada, não tem nada, então podemos passar esse filme aqui. Quem sabe? Importante ver esse filme, porque você entender que é o que está sendo cumprido. Simha Shel Mitzvah. Diz que os rabinos morriam queimados, tanto também na Inquisição,
Eles queimavam, a gente vai na Torre do Tombo, em Portugal, eu fui lá. Eles morriam, tem um pilar escrito pela Igreja Católica pedindo perdão por ter queimado. Eu fui lá, eu vi. Milhares e milhares, centenas de milhares de judeus foram mortos em Portugal. Você acha que uma estátua perdoa isso, gente? Mas Deus viu que eles tiveram alegria em não negar a Deus. A outra é Avodá Besimha, tudo com alegria, ok? Avodá Besimha. Avodá o que é? Vamos lá, se um é mitzvah, é mandamento. Avodá é o quê? Quem anda é o lema dessa casa, meu irmão. Adorar é... Então, avodá é servir. O primeiro das dádivas é você ter alegria do cumprimento da lei. Qual é o segundo? Servir a Deus com alegria. Avodá besimha, servir a Deus com alegria, independente das circunstâncias, independente da aprovação. Aí vou ler o que está escrito aqui, conforme eles escreveram, transformando o próprio sofrimento em uma oportunidade de aproximação ao Olam Abá, à eternidade com Deus. Ou seja, servir com a Deus com alegria. Meu irmão, sirva a Deus com alegria. Você está às vezes querendo dar o Isaac é você. O Isaac é você. Entregue 100% ao Senhor. A sua vida, a sua casa, a sua família, seus recursos, tudo. E o último nível é Erusin Shel Ahavá. Quem sabe o que é Ahavá aqui? Valendo aqui um bombom. Paulo vai ganhar um bombom, Paulo. Dessa vez eu falei, eu tenho um bombom aqui. Espera aí. Olha a cara do cara que não gosta do chocolate. Não, ele gosta, mas resiste. Ahavá. Então vamos lá. Yesurin Shel Ahavá. Fica comigo. Sofrimento de amor. Quem conhece o sofrimento feito por amor aqui? É o último nível. Quem é que morreu por nós? Até aí a gente pode, mas tem um que só o Mashiach pode cumprir. Mandamento, ele falou, eu cumpri em mim. Mas vocês também podem, porque aqueles que obedecem os meus mandamentos, eles são amados do meu Pai. E esses eu me revelarei a eles. Então não tem como você se libertar disso, irmão. A outra é servir a Ele com alegria. Agora o último é só o Messias. Chama Yesurim Shelahavá. Sofrimento de amor, a provação que gera salvação. Louvado seja o nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, por nos confrontar. Muito obrigado porque nós precisamos suportar uns aos outros aqui. Muito obrigado por nos provar que nada pode nos salvar, a não ser o sangue do Cordeiro de Deus. Pai, quando eu pedi para ela abrir aqui Zacarias, é para eu ler o que eu vou ler agora, Senhor. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei está chegando até você. Justo e salvador, humilde e montado num jumento. Nós cremos de verdade que nós já recebemos esse rei. Ele é o nosso Senhor. Deus, no versículo 11 de Zacarias 9, que você que acha que o sangue é algo só do Novo Testamento, a nova aliança foi planejada desde antes. Olha o que está escrito: quanto a você, Sião, diga comigo, quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança, com você, tirei os seus cativos da cova, em que não havia água. Zacarias 9, versículo 11. Coloca aí, por favor. Eu quero que todo mundo leia isso.
Exatamente. Exatamente. Mas olha que lindo que está isso aqui. O sangue que está dizendo que liberta, não é o sangue que era sacrificado, porque aqui eles estão falando de exílio. Zacarias é um daqueles profetas que estão falando num processo de restauração, como é que isso vai retornar, como é que vai resolver. Ele está falando em 3 tempos, diga comigo, 3 tempos, que era o do jumentinho, que é o nosso Senhor, e agora o último, que eu vou ler agora. Agora eu vou ler para você, boa lembrança, e eu vou falar agora sobre isso, porque quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, vamos dizer junto, do sangue da minha aliança. Isso está em João, me ajuda, isso está em João? Isso está em alguma coisa daqui chamado de Novo Testamento? Não. O sangue da minha aliança, está em Zacarias 9, versículo 11. O sangue da minha aliança, com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. E até hoje, o histórico sionista é, povo cativo será liberto. E aí Paulo vai dizer, nós que estávamos presos em tremendas trevas, não é isso? Fomos resgatados para a maravilhosa luz do reino do Filho amado. Essa é a nossa vida. Não tem água fora de Yeshua, não tem nada para nós. Próximo versículo. Voltem à sua fortaleza. Vamos dizer, ó o que nós somos. Ó prisioneiros da esperança. Eu sou livre. Declare, eu sou livre. Você é livre. Livre! Livre, diga, eu sou livre, prisioneiro da esperança, nessa terra, não tem como eu sair daqui, mas eu sou prisioneiro da esperança. Eu sou livre, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu vou te dizer, o Senhor, no Shabat, dá a porção dobrada. Você está precisando de saúde? Fala para o Senhor, Senhor, eu quero perdoar a pessoa que eu acho insuportável, porque eu também sou. Voltei lá para o começo de novo. Suportai-vos uns aos outros. 99,9% igual Listerine, Listagram não. Lisoforme, álcool em gel, 99,9%. Que se você tiver 1%, a culpa é sua. 0,01%, pode ver, eu sempre fico por isso. Mas tem um sangue que nos lava e nos faz novo outra vez. É 100% poder. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Sangue de Yeshua tem poder. E aí eu vou te dizer o terceiro nível da revelação que foi dado aqui. Vamos lá agora, versículo 14, por favor. O Senhor será visto, a gente já viu no jumentinho, agora viu sangue, não é isso? Nós somos prisioneiros da liberdade. E terminando, o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, versículo 14. E as suas flechas sairão como relâmpagos, já ele voltando em glória. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá aos redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras. Pergunta para mim se já sei o final dessa guerra, irmão. Você sabe o final? Estou lendo para você. Agora, e a nossa guerra? A nossa guerra é suportar uns aos outros. A nossa guerra aqui é essa por enquanto. Perdoar uns aos outros. Ele está falando para o corpo da igreja. Crente que fica, de novo, preocupado com um monte de coisa, com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando, com briguinha, com discussão, não entendeu que nós temos algo mais poderoso para olhar. Nós somos prisioneiros da liberdade. Nós fomos libertos e livres. O Senhor dos Exércitos nos protege contra os inimigos. Mas quando a gente erra, a culpa é... E nós dizemos, Senhor, salva-me. Roxiana. Senão não vai passar de encenação semana que vem aqui. Encenação. Você está ofendidinho?
com o que está acontecendo no mundo, vou falar de novo, que eu falei que você não estava aqui. Alexandre de Moraes é Hello Kitty, perto do que está por vir. Estou mentindo? Direita e esquerda são asas da mesma ave morta. Nós cremos no Senhor. Nós somos centrados na Torá. Diga comigo, Torá Shomer. Quem aqui quer seguir quem quer aqui seguir esses 3 níveis aqui? Mandamentos com alegria, servir com alegria e viver uma vida de alegria com o Senhor. Só tem uma maneira, perdoa o seu irmão. Perdoa a sua irmã. Para quando você levantar essa ceia e dizer, Lehaim, quando a gente estiver levantando os cálices aqui, e eu estiver cantando, Alailaze, Alailaze, tudo fizer sentido, senão você vai ser hipócrita. E só vai estar fantasiado. E eu vou te dizer, só o Espírito Santo promove esse tipo de perdão. Quem está disposto a isso hoje aqui? O Senhor termina o capítulo 9, que eu acabei de falar, o jumentinho, aí depois fala do sangue, fala dos poços, que é os dias de hoje. É só olhar. Quer prender alguém? Prende. Mas o Senhor vai nos libertar e dará em dobro. Aí diz a última fase, que ele vai vir não no jumentinho, mas vai vir montado num cavalo branco. Da boca dele sai uma espada. E diz assim, naquele dia, vamos falar junto, versículo 16, naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa, resplandecem na terra dele. Vamos dizer bem grande o último versículo, junto. Ah, como serão belos. Eu quero ver se vamos lá, bem bonito. Como serão belos. De novo, como serão belos, como serão formosos. O trigo dará vigor aos rapazes, o vinho novo a moças. Louvado seja Deus, amém? Deus abençoe vocês. Queria chamar aqui o João para fazer um louvor. Se o Cir quiser cantar, fica à vontade. Faz aqui um louvor, irmão. Vai negar? Como é que faz como é que você dá um